E se o inimigo não estivesse tentando te destruir de forma direta, mas te convencer de que está tudo bem? E se o verdadeiro perigo espiritual não fosse o pecado visível, mas a voz suave que te diz: isso é bom, Deus vai entender? Pouca gente percebe, mas o engano mais eficaz do inimigo nunca vem com chifres, escuridão ou ameaças. Ele vem com luz, com lógica, com conselhos que parecem até espirituais. Ele vem na forma de uma ideia bonita, uma emoção que parece pura, um desejo que parece justo, uma escolha que parece sábia. E é aí, exatamente aí, que o campo de batalha espiritual mais sutil se forma, dentro da sua mente. Satanás não precisa te afastar de Deus com ódio. Ele faz isso com sutileza, com pequenas distorções, com justificativas bem intencionadas, com verdades pela metade. Ele é o mestre do parece certo, do siga seu coração, do Deus quer te ver feliz, então vá em frente. E quando você menos percebe, está caminhando confiante em direção a um abismo que parece um jardim. Desde o Éden, essa tem sido a sua arma mais poderosa, o sussurro que convence. Foi isso mesmo que Deus disse. Ele perguntou à mulher. Uma simples dúvida, uma pequena torção na verdade, e toda a humanidade foi lançada em queda. Não foi o rugido de um leão, foi o sussurro de uma serpente. E é esse mesmo tom, essa mesma lógica disfarçada de razão, que ele ainda usa para confundir corações hoje. Quantas vezes você já sentiu que estava fazendo algo para o bem, mas depois percebeu que o bem não tinha paz? Quantas decisões certas te deixaram mais longe de Deus? É porque o inimigo aprendeu a trabalhar com o que é bom. Ele apenas remove o centro, Cristo. Ele não precisa te tornar mal. Basta te deixar morno, distraído, convencido de que está tudo sob controle, mesmo quando o espírito já se calou dentro de você. Ele sussurra ideias que apelam à sua dor, ao seu desejo de ser aceito, ao seu cansaço com a espera. Ele diz: você merece descanso. Você merece mais. Você tem razão de se sentir assim. E quando a alma ferida escuta, acredita. Só que esse descanso se transforma em afastamento. Essa razão vira orgulho, e o merecimento se torna uma armadilha de autossuficiência. Por trás de cada voz que parece boa, existe uma pergunta espiritual que você precisa aprender a fazer. Isso me aproxima de Deus? Ou apenas me conforta longe dele? Essa é a pergunta que define o campo da guerra invisível. Porque o inimigo não quer apenas te ver pecar. Ele quer que você pare de perceber o quanto precisa de Deus. Quer te deixar satisfeito, confortável, independente. E é por isso que tantos estão se perdendo dentro da própria fé, confundindo emoção com revelação, sentimento com direção. Mas há uma verdade que o inimigo não consegue apagar. Aquele que aprende a discernir a voz de Deus nunca mais é enganado pelo som do engano. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Hoje, eu quero te mostrar como o inimigo ainda fala. Não com gritos, mas com ideias. Como ele planta sementes que parecem espirituais, mas produzem distanciamento. E principalmente como você pode despertar espiritualmente para reconhecer o sussurro errado e ouvir novamente a voz do Pai. Porque o perigo não está em ouvir o mal, está em confundir o mal com o bem. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a guerra espiritual que acontece dentro de você agora. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento do vídeo você sentiu algo diferente, como se Deus estivesse te despertando para enxergar algo que você não percebia, então esse canal é para você. Aqui, a gente não fala só de religião. A gente fala de despertar espiritual, de discernimento, de enxergar o invisível com os olhos da fé. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Então, antes de sair, faz o seguinte: se inscreve no canal agora, porque tem muita coisa que Deus ainda quer revelar ao seu coração. E eu não quero que você perca nenhuma dessas mensagens. E se essa palavra te tocou, comenta aqui embaixo: Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Esse vai ser o seu ato de fé hoje. Declarar que você quer ouvir mais a voz de Deus do que qualquer outro sussurro. Ah, e deixa o like também.
porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão sendo enganadas pelo silêncio disfarçado do inimigo. Você pode até não ver, mas cada clique aqui tem um propósito espiritual. Então, faz parte disso. Comenta, se inscreve e continua com a gente, porque a próxima revelação pode ser exatamente o que Deus quer te mostrar agora. Às vezes o inimigo não aparece com um grito, ele chega com um sussurro. Ele não te empurra para longe de Deus de uma vez. Ele apenas dá um passo ao seu lado, disfarçado de boa ideia. E é aí que mora o perigo. Porque a estratégia mais inteligente do diabo nunca foi o ataque direto, e sim o engano sutil. Ele sabe que se tentar te afastar de Deus de forma brusca, você vai perceber. Mas se ele te fizer acreditar que está indo na direção certa, quando na verdade está se desviando milímetro por milímetro, em pouco tempo você estará longe, sem nem entender como chegou ali. E é assim que ele trabalha, não com chifres e fogo, mas com pensamentos que parecem bons, lógicos, até espirituais. Ele sussurra: você merece descansar, não precisa orar hoje. Essa decisão faz sentido, é racional, Deus vai entender. Você pode resolver do seu jeito, afinal, Deus quer que você seja feliz, não é? E quando você vê, o raciocínio parece perfeito, só que está contaminado. É como um copo d'água cristalina com uma gota de veneno. Parece limpo, até que você bebe. O inimigo conhece o poder de uma boa ideia. Ele sempre soube que a mentira mais eficaz é aquela misturada com um pouco de verdade. Foi assim no Éden. Ele não disse a Eva algo completamente absurdo. Ele apenas distorceu o que Deus havia dito, o suficiente para fazê-la duvidar. Foi isso mesmo. O mais impressionante é que muitas vezes o inimigo nem precisa mentir. Ele só precisa te distrair. Ele te dá ideias que parecem boas, mas que roubam teu foco. Ele te faz ocupar a mente com o que é útil, mas não essencial. Ele te convence a ser prudente, quando na verdade está te tornando medroso. Ele te faz acreditar que está sendo equilibrado, quando na verdade está sendo morno. Tudo com aparência de sabedoria, tudo com aparência de luz. Afinal, a Bíblia diz: Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele não precisa parecer o mal, basta parecer certo o bastante para que você baixe a guarda. E é por isso que o Espírito Santo é tão vital, porque ele é a única voz que desmascara o sussurro. O inimigo fala para te confundir, mas o Espírito fala para te alinhar. O inimigo fala com urgência, te pressionando. O Espírito fala com firmeza, te direcionando. O inimigo tenta te fazer agir por medo, ego ou vaidade. O Espírito te move por amor, fé e obediência. A diferença é sutil, mas quem tem intimidade com Deus aprende a sentir. Quantas vezes você já percebeu que algo parecia inofensivo, mas depois entendeu que era uma armadilha? Pode ser uma amizade, um conselho, um relacionamento, uma oportunidade. Tudo começa com um sussurro: vai dar certo, confia. E quando você percebe, está preso num ciclo de decisões que te afastam da presença de Deus. E o pior, acreditando que está no caminho certo. É isso que o inimigo quer, que você viva distraído, racionalizando o pecado, justificando a distância, achando que está tudo bem. O perigo não está apenas nas tentações óbvias, mas nas justificativas convenientes. Ele sussurra: você está cansado, Deus entende. Você está magoado, Deus sabe o que fizeram com você. Você merece ser feliz, mesmo que precise quebrar algumas regras. Ele alimenta o ego espiritual, e o ego, quando não quebrado na cruz, se torna o altar onde adoramos a nós mesmos. Mas Deus, em sua sabedoria, permite que certas quedas revelem os enganos que abraçamos. Ele nos deixa provar o amargo das nossas boas ideias, para que entendamos que o discernimento não vem da lógica, vem da presença. É no secreto, na oração sincera, que a confusão se desfaz, porque o inimigo não teme sua inteligência, ele teme sua intimidade com Deus. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. O inimigo não quer apenas te enganar. Ele quer calar a tua percepção espiritual. Ele quer que você se acostume com o ruído, para não reconhecer mais a voz que te chama pelo nome. E é por isso que essa batalha é tão silenciosa,
porque ela acontece dentro da mente, nas pequenas decisões, nos pensamentos que você nem percebe que não são seus. Mas há algo que o inimigo não pode imitar: a paz genuína, a paz que não depende da circunstância, a paz que vem quando o coração está rendido. E é essa paz que expõe o engano, porque quando algo é de Deus, mesmo que doa, traz descanso. Mas quando algo é do inimigo, mesmo que pareça certo, te deixa inquieto. Se você chegou até aqui, talvez esteja lembrando de situações em que foi enganado por uma boa ideia, talvez algo que parecia espiritual, mas te afastou da presença. E sabe o que isso mostra? Que Deus está abrindo os seus olhos. Ele quer te ensinar a ouvir o certo e calar o falso. Quer te ensinar a reconhecer o som da verdade no meio do barulho das vozes. O inimigo não precisa destruir o altar de Deus na sua vida. Ele só precisa ocupar o espaço onde o altar deveria estar. É sutil. Ele não chega dizendo abandone a fé. Ele sussurra: você pode orar depois. E assim, pouco a pouco, você troca a presença por distração, a devoção por desempenho, o clamor pela pressa. O inimigo sabe que o coração humano é facilmente convencido quando o argumento parece sensato. Ele sempre vai oferecer atalhos com aparência de sabedoria. E, ironicamente, quase sempre começa com algo legítimo. Veja o que aconteceu com Jesus no deserto. O diabo não tentou Jesus com algo grotesco. Ele usou a própria palavra. Ele disse: está escrito. Ele citou a Escritura, mas fora de contexto. Isso é o que ele faz conosco. Usa verdades fora de lugar, versículos sem discernimento, sentimentos espirituais desconectados da obediência. Ele usa o tom da fé para sustentar a dúvida, e muitos caem nisso porque querem ouvir algo que confirme o que já desejam, não algo que confronte o que precisam abandonar. O inimigo sussurra o que você quer ouvir. Ele analisa o seu coração e descobre o ponto fraco do seu desejo. Se você está cansado, ele fala em descanso. Se você está ferido, ele fala em justiça. Se você está inseguro, ele fala em controle. E o mais perigoso é que ele te convence de que a voz dele é Deus respondendo às suas orações. Ele te oferece um caminho alternativo que parece espiritual, mas que no fundo te coloca no centro da história. Ele sabe que a semente da independência é mais mortal que o fruto do pecado. Muitas vezes, o diabo não te oferece o mal, ele te oferece o bom demais. Ele sabe que se conseguir te manter satisfeito com o que é apenas bom, você nunca buscará o que é santo. Ele transforma a mediocridade espiritual em conforto emocional. E quando você se acostuma com isso, deixa de discernir o verdadeiro fogo da presença de Deus. É por isso que a frieza espiritual quase nunca começa com um pecado visível, mas com uma ideia racional. Não é tão grave assim. E é nesse ponto que o inimigo mais atua, na manipulação da emoção. Ele sabe como acionar gatilhos emocionais para te empurrar na direção errada. Ele desperta em você uma sensação de urgência que te impede de esperar em Deus. Ele planta pensamentos como, é agora ou nunca. Se você não agir, vai perder. Você precisa resolver isso sozinho. Ele cria ansiedade disfarçada de zelo, medo disfarçado de prudência, orgulho disfarçado de autoconfiança. E quando você age no impulso, perde a sensibilidade espiritual. Mas existe algo que o inimigo teme profundamente. O cristão que aprendeu a ouvir antes de agir. O cristão que entende que nem toda oportunidade é um chamado, nem toda paz é aprovação, nem toda voz mansa é divina. Esse tipo de discernimento é fruto de tempo na presença, não de raciocínio humano. Porque Deus fala no silêncio, mas o inimigo fala no ruído. Deus confirma em paz. O inimigo pressiona pela pressa. Deus orienta com propósito. O inimigo convence com emoção. Um dos maiores exemplos disso está em Pedro. Quando Jesus falou sobre a cruz, Pedro, movido por amor e lógica, tentou impedir. Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus respondeu: afasta-te de mim, Satanás. Veja, Jesus não chamou Pedro de Satanás, mas identificou a voz por trás da intenção. O amor humano de Pedro parecia nobre, mas naquele momento estava servindo ao propósito errado. Essa é a armadilha. Ideias que parecem boas, mas se opõem à vontade de Deus.
Quantas vezes você já tentou ajudar Deus? Tomar decisões que pareciam certas, mas que, com o tempo, te deixaram mais distante? O inimigo adora quando você tenta resolver espiritualmente o que deveria apenas confiar. Ele sabe que a pressa rouba o propósito. Por isso, ele vai sussurrar com voz de conselheiro: faz sentido. Deus quer te ver feliz. Segue teu coração. Mas lembre-se, o coração humano é o terreno mais manipulável do universo. E o engano mais perigoso é aquele que fala a língua da fé. Ele usa frases como: Deus quer te ver bem. Você precisa se amar mais. Nem tudo é pecado. Deus conhece seu coração. Palavras bonitas, mas distorcidas. O inimigo te empurra para uma fé emocional, desconectada da verdade. Ele te ensina a adorar um Deus conveniente, aquele que sempre aprova, nunca confronta. E aos poucos, o evangelho se transforma em autoajuda espiritual, onde Deus é o coadjuvante da sua própria vontade. Mas Deus não quer apenas o seu bem-estar. Ele quer a sua transformação. E transformação dói. É por isso que o inimigo tenta te convencer de que toda dor é sinal de que algo deu errado, quando muitas vezes é sinal de que algo está sendo curado. Ele sabe que, se te afastar do processo, te afasta do propósito. Ele sabe que, se você fugir do deserto, nunca vai experimentar o poder da ressurreição. Muitos cristãos confundem conforto com presença. Acham que se algo é de Deus, será sempre fácil. Mas o Espírito Santo não te conduz apenas por águas tranquilas. Ele também te conduz pelo vale. E o inimigo sabe disso. Então ele tenta te oferecer atalhos espirituais para te livrar da cruz. Ele te faz acreditar que pode haver um cristianismo sem renúncia, uma fé sem obediência, uma vitória sem morte. E quando você aceita isso, você perde a essência do Evangelho. O inimigo sussurra: não precisa ser tão radical. Deus entende. Todo mundo faz. Ele adora quando você espiritualiza a desobediência. Ele não te empurra para longe. Ele apenas te convence a parar de crescer. Ele te mantém preso num ciclo de boas intenções e poucas ações, onde você se sente piedoso, mas espiritualmente estagnado. E enquanto isso, o propósito de Deus fica adiado, não porque ele desistiu de você, mas porque você parou de ouvir. Mas há uma boa notícia. A verdade ainda tem poder para silenciar a mentira. Quando você se alinha à palavra, o sussurro perde força. Quando você ora em sinceridade, o ruído se dissolve. Quando você volta ao secreto, o discernimento volta a fluir. Deus não quer apenas que você reconheça a voz do inimigo. Ele quer que você aprenda a reconhecer a dele com tanta clareza que nenhuma falsificação te engane. O Espírito Santo não fala para impressionar, ele fala para libertar. Ele não alimenta o ego, ele desperta arrependimento. E quando você começa a discernir isso, o inimigo perde o domínio sobre os seus pensamentos. Você começa a ver as ideias pelo que elas são, não pelo que parecem. O que antes soava lógico, agora soa estranho. O que antes parecia libertador, agora parece perigoso. Isso é discernimento, quando a verdade começa a ter som próprio dentro de você. Mas o inimigo não desiste fácil. Quando percebe que não consegue te enganar com mentiras diretas, ele apela para o cansaço. Ele sussurra: não é pecado, é só uma fase. Você está cansado, Deus entende. Ninguém te entende, siga seu coração. Ele sabe que o desânimo é um terreno fértil para o engano, e é por isso que em tempos de fraqueza, você precisa se agarrar à verdade, mesmo quando ela não parece confortável. Porque o que te protege não é o que te agrada, é o que te alinha. O verdadeiro discernimento não é apenas saber o que é certo ou errado, mas saber o que é Deus em cada situação. Nem tudo que parece certo vem de Deus. Nem toda ideia inspiradora vem do céu, e nem toda voz que te acalma está te conduzindo à paz. Algumas estão apenas te anestesiando para o abismo. É por isso que a palavra precisa estar viva dentro de você, porque ela é o filtro que separa a voz divina da voz da serpente. E talvez hoje o Espírito Santo esteja te chamando a fazer silêncio, a desligar o barulho das opiniões, das emoções, até das tuas próprias justificativas, porque no fundo, o inimigo fala muito, mas Deus fala claro. E quando você se cala,
A voz dele se torna inconfundível. Talvez o maior ato de guerra espiritual não seja gritar orações, mas discernir em silêncio o que vem do céu e o que vem do inferno. Porque no fim, a guerra nunca foi entre palavras. É entre verdades e distorções. E a maior vitória espiritual que você pode ter não é expulsar demônios, mas reconhecer quando um deles tenta te aconselhar. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo falou com você em algum ponto dessa mensagem. Talvez em um sussurro, talvez em um alerta, mas algo dentro de você despertou. E isso não é por acaso. O discernimento é o dom que separa os escolhidos dos distraídos. E se você sentiu esse toque, é porque Deus está te chamando para um nível mais profundo de percepção espiritual. O inimigo tem medo de pessoas que discernem. Ele teme quem enxerga além da aparência, quem não se move pela emoção, mas pela presença. E se essa palavra mexeu contigo, é porque Deus está te preparando para enxergar aquilo que muitos não veem e resistir àquilo que muitos abraçam sem perceber. Então, antes de sair, faça parte desse mover. Se inscreva no canal, porque aqui nós mergulhamos em verdades espirituais que te preparam para vencer na mente, no coração e na fé. Comente aqui embaixo: Senhor, abre meus ouvidos espirituais. Essa é a tua declaração de guerra contra os sussurros do inimigo. Deixe o seu like, porque isso faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam acordar espiritualmente. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até este momento porque Ele quer que você reconheça o som da verdade no meio do ruído do mundo. E se essa mensagem acendeu algo dentro de você, saiba, isso é apenas o começo.